Publicações estrangeiras de bolsas de aposta colocam o líder indígena brasileiro Raoni entre os principais candidatos a levar o Nobel da Paz na premiação que acontece amanhã. Seu nome foi proposto pela Fundação Darcy Ribeiro e contou ao longo das semanas com uma campanha internacional. Lembrando que Jair Bolsonaro, durante discurso na ONU, criticou a atuação de Raoni na defesa da floresta amazônica. Segundo reportagem do portal UOL, o governo brasileiro já está mobilizado para eventual vitória de Raoni. Na prática, seria um duro recado contra as políticas de Bolsonaro. Outros nomes cotados para levar o Nobel da Paz são os da ativista sueca Greta Thunberg e da primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern. Este ano, a premiação conta com 223 candidaturas de personalidades e 78 de organizações. Em meio à crise entre PSL e Jair Bolsonaro, ontem, a deputada federal da sigla em Minas Gerais, Alê Silva, foi afastada da Comissão de Tributação e Finanças sem ser notificada. Ela fez um duro discurso contra o partido. A deputada foi responsável por revelar o esquema de laranjas comandado pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, no início do ano e denunciou que foi ameaçada de morte pelo ministro. Vamos ver o discurso. Até o início da sessão, o meu nome estava ali no painel. Acabei de receber a comunicação que eu fui excluída da CFT por parte do meu partido. Aliás, meu partido até esse dado momento. Esse partido não é do governo, esse partido não é do Bolsonaro. Esse partido só quer dinheiro. E se dane o povo brasileiro. Só quer dinheiro. Partido pequeno, nanico, que chegou onde chegou só por parte, sabe por culpa de quem? Por causa de Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, esse partido não teria nem passado na cláusula de barreira. Não teria. Depois dessa fala, o presidente da sessão abriu a palavra para os colegas da Alê Silva e ela foi extremamente elogiada, inclusive por deputados da oposição. O governo Maduro negou hoje que a Venezuela seja responsável pelo petróleo que atingiu praias do Nordeste brasileiro. A declaração vem após o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dizer que as manchas de óleo provavelmente estão relacionadas a produto da Venezuela. Em comunicado conjunto, o Ministério do Petróleo e a empresa estatal de petróleo venezuelana disseram que não receberam nenhum relato de clientes ou subsidiárias sobre vazamentos de petróleo perto do Brasil. Exército e Polícia Nacional entram em conflito no Equador. No vídeo que circula nas redes, membros do Exército atacam policiais que estavam em motocicletas. Os protestos no Equador têm levado multidões às ruas, principalmente em Guayaquil, para onde o presidente Lenín Moreno transferiu a sede do governo após o início das manifestações. O governo declarou estado de emergência e estabeleceu toque de recolher noturno. Há relatos de mortes e de centenas de detenções. Os protestos começaram após Moreno cortar os subsídios dos combustíveis por conta de um acordo com o Fundo Monetário Internacional. E quem comenta as notícias de hoje é Breno Altman, editor assistente do Opera Mundi e que fazia um tempo que não vinha para cá, né, Breno? Bem-vindo de volta ao Bom para Todos. Boa tarde, obrigado pelo convite, já estava com saudades. Pois é, Breno, vamos começar comentando aí essa situação no Equador. Eu queria que você dissesse para a gente o fato das polícias começarem a entrar em confronto, isso pode levar a situação do país para que rumo? Olha, os protestos contra o governo Lenín Moreno estão se ampliando ao ponto de dividir as forças de segurança do país. Isso não é uma novidade no Equador, isso ocorreu também no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, quando rebeliões populares e indígenas derrubaram 3 presidentes da República que implementavam ou buscavam implementar políticas antipopulares, políticas de arroxo dos salários ou dos direitos da população. O povo equatoriano derrubou 3 presidentes nos últimos 20 anos, com rebeliões exatamente como as que estão acontecendo agora. E nessas 3 ocasiões, houve uma divisão do Exército e da Polícia, com um confronto entre distintos setores, como está ocorrendo agora.
é o prenúncio de que o governo Lenin Moreno pode perder condições de repressão contra essa rebelião. E se o governo Lenin Moreno não for capaz de reprimir essa rebelião, e se essa rebelião tiver apoio de parcelas das Forças Armadas, é possível que o governo Lenin Moreno caia e que novas eleições venham a ser convocadas, como tem sugerido, aliás, o ex-presidente Rafael Correa. Dá para a gente avaliar aí em que prazo possa acontecer essa queda do Lenin Moreno? Olha, não, isso é impraticável prever, mas que há uma rápida deterioração das suas condições de governabilidade, disso eu não tenho dúvida. O Equador vive uma situação revolucionária. É uma rebelião para pôr abaixo um governo que, na percepção da maioria da população, é um governo de traição, um governo que foi eleito com uma política e aplica outra política. Foi eleito para continuar a política de Rafael Correa, que era uma política de distribuição de renda e riqueza, e acabou por trair o eleitorado e aplicar uma política neoliberal, finalmente radicalizada com esse acordo que fez o governo Lenin Moreno com o Fundo Monetário Internacional e o aumento do preço dos combustíveis que ocorreu há alguns dias. Breno, vamos falar agora da Venezuela, negando aí com muita firmeza que esse produto que se espalhou pelo litoral brasileiro seja proveniente da Venezuela. Isso contradizendo aqui o nosso ministro do Meio Ambiente. Bolsonaro fez uma declaração hoje de manhã dizendo que é uma ação criminosa. De novo ele falou que não tem bola de cristal. O mesmo que ele fez quando começaram os incêndios na Amazônia, não tem bola de cristal. Eu queria que você comentasse a que impasse a gente chega. De um lado a gente tem um governo negando, o outro acusando e alguns laudos, como o da Universidade Federal da Bahia, que hoje também emitiu um laudo dizendo que esse óleo é da Venezuela. Olha, é um pouco moda no continente botar culpa no governo Maduro sobre tudo que acontece. Rebelião no Equador, culpa do Maduro. Incêndio na Amazônia, deve ser culpa do Maduro. Petróleo no Nordeste do Brasil, puxa vida, quase certeza que é culpa do Maduro. É uma espécie de lógica, de ideológica pela qual o governo Nicolás Maduro é responsabilizado pelas crises do continente. É necessário investigar melhor. O governo venezuelano fez uma negativa muito taxativa sobre a origem do petróleo. Esses laudos que estão sendo emitidos são laudos ainda pouco rigorosos, porque eles fazem uma análise química, mas uma coisa é a análise química, outra coisa é a análise de origem. Ou seja, não existe apenas na Venezuela o tipo de petróleo identificado em alguns laudos que trabalham com a hipótese de ser daquele país a origem do petróleo que anda contaminando as praias do Nordeste. Esse petróleo pode ter várias origens. A imputação de origem à Venezuela é uma irresponsabilidade, repito, taxativamente negada pelo governo de Nicolás Maduro. Vamos falar agora dessa notícia aí do início da tarde, que os Estados Unidos anunciaram, o Trump, que não vai apoiar mais o Brasil na entrada na OSDE, que é a Organização Econômica dos Países Mais Ricos, e isso foi amplamente comemorado no início do governo Bolsonaro, lá por março. A gente tem toda a base aliada do Bolsonaro dizendo que, por exemplo, o Brasil agora estava fora do Foro de São Paulo e dentro dessa organização, já comemorando lá atrás. O que acontece a partir de agora? Olha, mais uma vez, é um fato que demonstra como o Bolsonaro é mentiroso e fanfarrão. Era um erro querer entrar na OCDE, para começo de conversa, porque os países que estão na OCDE podem carregar o título de países mais ricos, mas a consequência econômica para os países em desenvolvimento que ingressam nesse clube são consequências ruins, porque perdem uma série de benefícios, uma série de garantias. Os países que estão na OCDE são analisados do ponto de vista comercial e financeiro sob um outro filtro. Isso complicaria a vida comercial do país. Bolsonaro erra na entrada, ao querer ingressar na OCDE, e erra na saída, porque mentiu. Foi um fanfarrão em relação ao eventual compromisso que Donald Trump teria estabelecido
sobre o ingresso do país na OCDE. Bolsonaro tentou mostrar que esse ingresso na OCDE era uma conquista provocada pela sua subserviência em relação à Casa Branca. Pois bem, ficou a subserviência e foi-se embora a OCDE. Breno, para a gente encerrar, você tem palpite para o Prêmio Nobel da Paz, que sai amanhã? Alguma expectativa? Não. Isso aqui, mesmo as bolsas de aposta, o que elas fazem é pura especulação, né? Trabalham com as duas variáveis mais prováveis pela importância dos temas que essas variáveis representam. Uma menina, a Greta, me fugiu o sobrenome dela, porque representa a causa... Greta Thunberg. Greta Thunberg, que representa uma causa fortíssima hoje, que é a causa meioambiental, e é uma figura relativamente neutra, ou seja, uma pessoa que recebe aplauso à direita e à esquerda, como é muito do gosto dos parlamentares noruegueses que elegem o Prêmio Nobel da Paz. E a outra opção é o Raoni, que também se vincula a uma questão ambiental, ainda que com um viés mais específico voltado à questão indígena, se vincula à questão amazônica, que também é uma questão hoje de muita repercussão no mundo e que também é provocadora de consensos à direita e à esquerda. A tradição do Prêmio Nobel da Paz é buscar nomes de consenso, nomes que sejam relativamente neutros em relação às grandes polarizações da política internacional. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.